De acordo com um princípio rabínico, aquilo que não está escrito nas Escrituras é inexistente. A história de Jesus Cristo segue esse princípio. O autor desconhecido do livro de Lucas, como todos os outros, escreveu apenas sobre suas próprias experiências. Voltando-se para a sua mente disciplinada na autocontemplação, ele é Jesus voltando-se para os seus discípulos e dizendo: As Escrituras devem cumprir-se em mim. Tudo o que está escrito sobre mim deve ser cumprido. Começando por Moisés e pelos profetas e pelos salmos, ele lhes interpretou em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. E eles disseram uns aos outros: Nossos corações não arderam quando ele nos abriu as Escrituras? Então lhes disse: É necessário que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu suas mentes para entenderem as Escrituras. Lucas está falando do Cristo em você, pois qualquer Cristo que vem de fora é um falso Cristo, ensinado por falsos mestres. Pedro nos diz: Nos últimos dias virão escarnecedores, zombando e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Para sempre, desde que os pais adormeceram, todas as coisas continuaram como eram desde o início da criação. Certamente continuam. Enxerto, guerra, política suja, pobreza, você escolhe, tudo continuará para sempre nesta era, portanto, não procure sinais da sua vinda no mundo exterior, pois esta era continuará a produzir pobreza, suborno, guerra e coisas desagradáveis. Mas quando Cristo vem, é como um ladrão durante a noite. Quando você menos espera, Cristo desperta dentro de você para se revelar a si mesmo. De muitas e diversas maneiras Deus falou antigamente aos nossos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho, pois quando o Filho aparece, ele revela Deus como seu Pai. Até que o Filho de Deus se revele no homem, o homem procura no exterior descobrir como as coisas são feitas, mas não consegue encontrar o Criador. Nosso mundo é obra de Deus, como nos diz o Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Nossos cientistas descobriram como ir à Lua, de onde retornaram com a Terra. Então eles analisaram e descobriram que estava morto. Não importa aonde o homem vá, ele descobrirá que tudo está morto, pois a obra de Deus está aqui e somente aqui. Mas, por mais que sua obra seja analisada, ela não revelará seu Criador. Hoje, 3 dos nossos cidadãos receberam o Prêmio Nobel pelo seu excelente trabalho na tentativa de analisar esta nossa maravilhosa Terra. Eles encontrarão muitas coisas maravilhosas sobre ele, mas nunca encontrarão o seu Criador. Ele vem somente quando o indivíduo encontra o Filho, pois é o Filho de Deus quem revela o seu Criador. Eu te digo, a Bíblia é toda sobre você. É a sua biografia pessoal e espiritual. Cada criança nascida de mulher está registrada na Bíblia, não como John Brown ou Mary Smith, mas como Jesus Cristo, pois ele é o verdadeiro ser da criança, e o Antigo Testamento é um projeto profético de sua vida. Ao ler o capítulo 9 de Isaías, você pode se perguntar do que se trata, mas posso lhe dizer que nada poderia ser mais verdadeiro. Ouça com atenção. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros, e seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas revelações não vêm na ordem em que os profetas as registraram, ou algum escriba mudou, mas os nomes são verdadeiros e são revelados em perfeita ordem. O primeiro nome que lhe foi dado ao adormecer foi El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, ou Deus Poderoso. Mas um dia você vai acordar. Agora completamente individualizado, você sentirá uma vibração tão grande que pensará que vai morrer, mas longe de morrer, a vibração irá despertá-lo de seu longo, longo sono. Você despertará dentro de si mesmo para descobrir que esteve sepultado lá por incontáveis séculos.
Você pode não saber como chegou lá e por quê, mas vou te dizer. Você foi voluntariamente. Ninguém tirou sua vida, você mesmo a entregou. Você tem o poder de colocá-lo no chão e o poder de levantá-lo novamente. Você entrou deliberadamente no crânio humano e se deitou para sonhar o sonho da vida. Os místicos afirmam que você sonha lá há 6.000 anos. Não tive nenhuma visão que sustentasse tal intervalo de tempo, mas posso dizer que quando isso aconteceu comigo, senti como se tivesse sido sepultado por incontáveis eras. Por um momento me perguntei como cheguei ali, e então me lembrei das Escrituras. Ele não está morto, mas dorme, vou despertá-lo. Um dia você também ouvirá a voz do Filho de Deus e despertará do seu sono de morte, pois quando Deus enviar seu Filho ao seu coração clamando, Pai, você a ouvirá e despertará de sua longa e autoestima. Sono imposto. É necessário um enorme poder para que o Deus poderoso se mova e desperte para encontrar o símbolo do seu nascimento como o de uma criança. Você pode pensar que a criança que nasce e o filho que é dado são a mesma coisa, mas não são. O filho aparece 139 dias depois. É ele quem revela você como Deus, o Criador e Criador de tudo. Antes desse momento você, como um cientista, olha para fora de si mesmo em busca da causa de toda a vida, mas quando Davi, o Filho unigênito de Deus, vem de dentro e te chama de Pai, você encontrou a causa. E quando seu Filho te revelar como o Pai, a causa de toda a vida, você levará o nome de Pai Eterno. Agora, a terceira grande revelação é a do maravilhoso Conselheiro. E nas Escrituras o maravilhoso Conselheiro está associado a uma serpente. Referida como a mais sábia de todas as criações de Deus, foi a serpente quem sugeriu comer da árvore do conhecimento. E quando lhe disseram que ele morreria, a serpente disse, não, você não vai morrer de verdade. Pois Deus sabe que quando você comer dele, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. O maravilhoso Conselheiro não mentiu, pois acreditando ser você, ele experimentou a morte mas não morreu de verdade. Embora partamos deste mundo e pareçamos morrer, isso não acontece. Em vez disso, somos restaurados à vida num mundo como este, para continuarmos a nossa jornada durante incontáveis séculos. Agora, no mesmo capítulo 3 de Gênesis, o Senhor disse aos deuses: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, exatamente como a serpente disse que faria. Somente descendo a este mundo de experiência você poderá comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e tornar-se como os deuses. Assim vemos que o terceiro título, Maravilhoso Conselheiro, tem muito a ver com a serpente. Dizem-nos que ninguém sobe ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim terá de ser levantado o Filho do Homem. Quando você lê estas palavras elas não fazem sentido, mas quando você as vivencia, e você fará, o terceiro título de maravilhoso conselheiro lhe é conferido. Seus olhos serão abertos então, e você conhecerá o bem e o mal por experiência própria. Você saberá que não morrerá, mas retornará ao estado celestial do qual você, o Filho do Homem, desceu. E você ascenderá como uma serpente ardente. Agora, a serpente das Escrituras é descrita no capítulo 6 do livro de Isaías como os serafins que cercam o trono de Deus. O serafim é, por definição, um ser ígneo com rosto humano, voz humana e mãos humanas. Isaías lhe dá 6 asas, e 2 para cobrir o rosto, para cobrir os pés, que é um eufemismo para seus órgãos criativos, e ele voa com 2, mas, além disso, este ser celestial, a mais sábia de todas as criações de Deus, não é descrito. Esta é a sua verdadeira identidade, pois vocês são os deuses que desceram. Você não é uma pequena ameba que saiu da lama, você desceu do céu e se esvaziou de tudo o que era para assumir as limitações e as fraquezas da carne humana.
Você não está fingindo que é um homem, você se tornou homem assumindo a pobreza, embora fosse rico. Você assumiu fraqueza, embora fosse forte. Você, um ser infinito, assumiu todas essas coisas para a sua experiência. Todo o vasto mundo declara a sua glória, mas somente aqui nesta pequena terra esta obra maravilhosa é revelada. Antes de virmos para cá éramos irmãos, e um dia despertaremos e retornaremos à nossa irmandade como Deus Pai, da qual são necessários todos os irmãos para se formar. Agora o quarto título, Príncipe da Paz, é enviado em forma de pomba. Isso não acontece fisicamente com você e, quando acontece, você é o único que sabe disso. Leia atentamente o primeiro capítulo, o versículo 10 do Evangelho de Marcos, e você verá que apenas aquele sobre quem a pomba desceu sabia disso. Quando ele saiu da água, imediatamente viu os céus abertos e o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Você está destinado a ter esta experiência quando o quarto título, o Príncipe da Paz, for conferido a você. Você carregará os 4 títulos, ao fazê-lo, cumprirá as Escrituras. Tendo predito isso, você desceu para cumpri-lo dentro de si mesmo. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, e o nome pelo qual ele é chamado é a Palavra de Deus. Ele é a Palavra de Deus que não pode voltar vazia para Deus, mas deve realizar aquilo que se propôs e prosperar naquilo para o qual foi enviada. Você é a Palavra de Deus que estava no princípio. Você não estava apenas com Deus, você era Deus. Então você se fragmentou em muitos filhos, e são necessários todos os filhos para formar o Pai. Você veio a este mundo para vivenciar seus horrores, não para mudá-los. Os nossos políticos prometem eliminar a guerra e a pobreza, mas admitem que venderam mais de 13 mil milhões de dólares em armas convencionais a nações assoladas pela pobreza, tal como o mundo comunista. Os nossos políticos forçaram nações que não têm meios para se alimentarem a comprar o que fabricamos. Depois, com um olhar piedoso, peça às pessoas que assinem papéis para acabar com a guerra. Mas você não pode impedir. Este mundo nunca foi concebido para ser diferente do que é. Um mundo de pobreza, um mundo de guerra, um mundo de política suja, um mundo de corrupção. Basta ler os jornais e você verá o que está acontecendo nos lugares altos. Você não vai mudar isso, continuará indefinidamente porque a história de Cristo é de redenção. Ele se redime elevando-se para fora deste mundo em um movimento espiral. Este mundo baseia-se num princípio circular que se repete continuamente, enquanto a redenção se baseia num princípio espiral. Rompendo a roda da recorrência, a pessoa sobe num movimento espiral, como os serafins, e é redimida. Dizem-nos que, assim como o relâmpago brilha do leste para o oeste, assim brilhará a vinda do Filho do Homem. As pessoas procuram que o raio atinja o exterior, mas ele atinge o interior. Sua cabeça é o Monte das Oliveiras, e seu corpo é aquilo que está dividido de leste a oeste. Metade se move para o norte enquanto a outra metade se move para o sul, deixando um grande vale. Na base da sua coluna você verá uma poça de luz dourada, líquida e pulsante que é o sangue de Deus. Fundindo-se com ele, você acende ao seu crânio como uma serpente de fogo e seu crânio reverbera como um trovão. Estou lhe contando o que você vai vivenciar, quer você aceite isso ou não, e sei que você nunca irá refutar isso. Eu te acordei momentaneamente, mas você pode voltar a dormir e continuar seu sonho, do qual você é o único autor. É muito fácil ser apanhado pela realidade que você mesmo está criando, mesmo que o que você vê possa assustá-lo. Você pode ter muitos horrores em seu sonho e acreditar que o que está vendo é uma realidade fora de você e além do seu controle, mas só você está escrevendo o roteiro. Você não teve um sonho em que estava morrendo de medo, sem saber que era a causa? A mesma coisa acontece no sonho acordado, mas o homem não sabe que isso também é um sonho, até que ele desperte dele da maneira que lhe contei.
Uma noite, enquanto você dorme, algo irá despertá-lo e você acordará e se encontrará em seu crânio. Você sabe que é o seu túmulo, onde apenas os mortos são colocados, mas você sabe que está muito vivo. Alguém deve ter pensado que você estava morto para colocá-lo ali, ou você pode ter entrado no local voluntariamente e adormecido tão profundamente que outros pensaram que você estava morto. Mas quando o tempo se cumpriu, você ouviu o clamor do Filho de Deus que o despertou, e ao sair daquele túmulo você nasceu do alto. Isto é essencial, pois a menos que você nasça do alto, não poderá entrar no reino de Deus. Todos estão neste mundo porque nascem de baixo, do ventre de uma mulher, mas enquanto estão aqui devem nascer de cima, do crânio. Aquilo que sai não tem mãe, nem pai, nem começo de dias, nem fim de dias, pois aquilo que nasce do crânio tem consciência de ser o Criador de tudo. Você descobrirá esta grande verdade somente quando o Filho de Deus estiver diante de você e revelar você a si mesmo. Este minúsculo planeta parece apenas uma partícula quando visto do espaço sideral, mas é muito importante, pois somente aqui pode ser embalada esta experiência biológica que expande o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Sem este mundo, Deus não poderia crescer em sabedoria. Ele ficaria estagnado se não pudesse expandir-se além do que é. Deus é uma iluminação cada vez maior, um poder criativo cada vez maior, uma sabedoria cada vez maior e, por causa deste pequeno ponto chamado Terra, onde ele usa essas pequenas vestes de mortalidade, Deus está mantendo a promessa que ele mesmo fez. Despertar dentro de si mesmo e cumprir a peça registrada nas Escrituras. A história de Cristo não é o que o mundo está falando. Ele não vai mudar o mundo. A geração de amanhã poderá pensar que será diferente, mas a pobreza existirá naquela altura tal como existe agora. Haverá mudanças na paixão e eventualmente eles retornarão ao que eram. É como uma roda. É um princípio circular onde nada muda. O indivíduo só muda quando sai da roda em movimento espiral, e é aí que ele é redimido. Ele retorna ao mundo de onde veio, fortalecido pela sua experiência de morte neste mundo chamado Terra. O princípio dos rabinos é verdadeiro, então deixe-me repeti-lo: o que não está escrito nas Escrituras é inexistente. Os presidentes, reis e ditadores do mundo não estão registrados nas Escrituras, portanto, eles são inexistentes. Eles são apenas papéis que Deus desempenha enquanto passa pelos estados. O papel de um presidente, de um rei ou de um ditador é um estado e, quando inserido, é animado. Parece tão real para o seu ocupante e para aqueles que o observam, mas é apenas um estado. Você pode desempenhar qualquer papel, seja um homem rico ou um homem pobre, um mendigo ou um ladrão, o conhecido ou o desconhecido, desde que saiba que são apenas partes, apenas estados de consciência. Mas se você não sabe disso e não está disposto a desistir do seu estado atual, você permanecerá lá, olhando para o seu desejo e não a partir dele. Você pode se tornar o que gostaria de ser num piscar de olhos, pelo simples ato de suposição. E no dia em que você ousar permanecer fiel à sua suposição, ela começará a se exteriorizar. E quando isso acontecer, você poderá voltar a dormir, assim como faz em seus sonhos noturnos. Tornando-se possuído pelo sonho que você criou durante o sono, você observa sua própria criação, e se for um sonho nobre, você pode ficar tão orgulhoso de seu próprio conceito que se esquecerá de seu Criador. Ou você pode criar algo ignóbil e ficar tão imerso nisso que você acredita em sua realidade. Qualquer coisa pode ser criada por uma mera suposição. Quando ousei presumir que era o homem que queria ser, não discuti isso com outras pessoas. Eu simplesmente persisti em minha suposição e observei-a se transformar em realidade. Esse ato persistente me ensinou que este mundo era um sonho. Meu irmão mais velho, aos 18 anos, não tinha dinheiro nem perspectivas de consegui-lo. Mas ele teve um sonho.
Ele sonhava em possuir um prédio que abrigasse a empresa da família. 2 vezes por dia, no caminho para o trabalho e na volta, parava em frente a um prédio que ocupava um quarteirão inteiro na área mais larga da rua principal, e ali se imaginava vendo na marquise os dizeres Godard and Sons. Ele persistiu nesse ato por 2 anos, quando um dia um estranho comprou o prédio para a família, confiando que eles lhe pagariam em um período de 10 anos. Aquela construção, que se tornou a base do crescimento da nossa família, começou na imaginação do meu irmão. Não tendo nada do lado de fora a quem recorrer, meu irmão teve a coragem de imaginar e acreditar que sua imaginação criaria a sua realidade. Hoje não creio que fosse possível comprar a parte da família por vários milhões, porque o seu negócio bruto no ano passado ultrapassou os 30 milhões de dólares. Faça como meu irmão fez e descubra a profundidade de Deus em você. Teste sua imaginação, pois não existe outro Deus. Se você o testar e descobrir que é Ele quem cria todas as coisas, produzindo provas tangíveis de sua realidade no que você fez, ninguém será capaz de convencê-lo de que o que aconteceu foi uma coincidência. Meu irmão viveu e construiu sua fortuna com base na imaginação. É claro que, tendo criado uma empresa tão vasta, ele pode adormecer e acreditar que os seus 1000 funcionários são a causa da sua incrível riqueza. Todos estamos inclinados a esquecer que somos os criadores de tudo o que está a acontecer e, esquecendo, culpamos o nosso sonho. O mundo é você mesmo empurrado para fora, mas é muito fácil colocar a culpa em um aspecto do eu e não em você, o criador do sonho. Aprenda a usar sua imaginação conscientemente, pois ela não irá falhar com você neste nível ou em um nível superior. Mas você não pode partir deste mundo mudando seus pensamentos. Isso acontecerá na plenitude dos tempos, quando o Pai em você que adormeceu começar a se mexer. Então ele te despertará, e quando fizer, você, Deus poderoso, receberá o nome e carregará os poderes especiais de Pai da eternidade, maravilhoso Conselheiro e Príncipe da Paz. E o seu reinado não terá fim, pois você saberá que é o Jesus Cristo que os homens adoram externamente. Os ministros deste mundo estão falando sobre a sua vinda, tentando interpretar sinais externos. Mas eu lhe digo, Jesus não vem no fim da história humana, pois ele vem individualmente. Esta noite um de vocês poderá experimentar a sua vinda. Ninguém sabe, exceto o Pai em você. Desde que o Pai adormeceu, todas as coisas continuaram como eram desde o início da criação. Portanto, não procure nenhuma mudança externa. Quando os políticos prometem mudanças, não discuta, sorria como tem feito ao longo dos séculos, sabendo que eles não vão mudar nada. O mundo é feito de estados infinitos nos quais o homem cai involuntariamente ou deliberadamente, como fez meu irmão. Ele era um menino pobre que deliberadamente mudou para um estado de riqueza. Sem saber como isso aconteceria, ele simplesmente persistiu em sua suposição e ela se consolidou como fato. Você gosta do que o espelho reflete para você e do que seu passado lhe diz? Se não é com isso que você gostaria de conviver, não aceite. Em vez disso, olhe no espelho da sua mente e presuma que você é o que gostaria de ser. Declarando que você é agora, não desvie o olhar e esqueça a imagem ali refletida, mas persista em sua suposição. Viva nessa consciência de manhã, à tarde e à noite, como se fosse verdade, e nenhum poder poderá impedi-lo de experimentar sua verdade. Este é um mundo de efeitos, como nos conta o livro de Tiago. Se você se olhar no espelho e, vendo a si mesmo, se virar e esquecer que tipo de homem você se parece, você continuará a perpetuar seu estado desagradável. Mas se você olhar no espelho da sua mente, vendo o que deseja ver, continuar pensando a partir desse estado, você verá isso se refletir em seu mundo. Então, um dia você partirá do mundo e retornará ao mundo de onde descendeu, pois você é o Elohim, o Deus mencionado nas Escrituras. Não tenha medo de reivindicar seu direito de nascença.
Um Deus exterior nunca existiu, portanto, não faça pequenas imagens dele e colhe-as na parede para adorá-lo. Existe alguma cruz ou imagem de Jesus Cristo no mundo que não tenha sido feita por um homem? Não há descrição de uma pessoa chamada Jesus Cristo, mas existem inúmeras imagens dele em todo o mundo cristão e as pessoas se curvam diante daquilo que é feito por mãos humanas. Leia o Salmo 115 e veja o que o salmista disse sobre qualquer imagem diante de uma reverência como algum poder que pode ajudar ou atrapalhar. Eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não vejo. Têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheira. Têm mãos, mas não sentem, pés, mas não ande, e eles não emitem nenhum som com a garganta. Aqueles que os fazem são como eles, assim são todos os que neles confiam. Se alguém disser: olha, aí está ele, ou aqui está ele, não acredite, pois quando o Pai de toda a vida aparecer, você o conhecerá porque será um com ele. A Bíblia é toda sobre você, e você está aqui na imagem final para cumprir o que ditou antes de descer. Os profetas que você inspirou eram apenas órgãos de revelação. E o Filho de Deus, pela sua própria natureza, revela Deus como seu Pai. Então, quando o Filho unigênito de Deus está diante de você e o revela como seu Pai, você não é Deus, o Pai. Isso eu sei por experiência pessoal. Não estou especulando. Não estou teorizando. Não ouvi isso de nenhum homem, nem fui ensinado. Como Paulo, veio através de uma revelação do verdadeiro significado de Jesus Cristo. Está tudo nas Escrituras e todos experimentarão isso. E quando tirarmos essas vestes e nos levantarmos, você e eu, como os irmãos que retornaram, estaremos em estado de êxtase, pois todos teremos o mesmo filho. Se o seu filho é meu filho, e nosso filho é filho dele, não somos um só pai. Não existem vários filhos, apenas um. Somos todos individualizados. Nunca perderemos a nossa individualidade, mas somos um em espírito porque temos um único filho, portanto, somos irmãos que formam coletivamente Deus Pai. As Escrituras são baseadas no princípio que o verdadeiro homem vem aqui para cumprir. Tudo o que é dito sobre o verdadeiro você na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, deve e será cumprido. É um prazer e um privilégio abrir sua mente para que você possa entender as Escrituras. Isso é tudo que estou aqui para lhe dizer. Mas você nunca entenderá realmente minhas palavras até que as experimente, e você entenderá. Não há aristocracia de privilégios nesta história. Nós somos todos um. Um não é melhor que o outro. Acordei do sonho da vida. Agora só espero que os outros despertem. Não há nada que eu queira mais do que o despertar de todos, porque sem tudo o Pai não está completo. Então conto minha história repetidas vezes até que todos a ouçam e depositem toda a sua esperança nesta história maravilhosa que um dia deverá surgir dentro deles. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos membros da nossa comunidade. Entrem no canal do Telegram, lá temos mensagens diárias. O link está na descrição do vídeo. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.